Hoje eu estou aqui com o Dr. Andrei, que é neurocirurgião e protagonizou uma cirurgia inédita aqui no estado de Santa Catarina. Ela aconteceu no Hospital Santa Cruz, aqui em Canoinhas. Dr. Andrei, gostaria de saber um pouquinho sobre a sua atuação na neurocirurgia. Conta um pouquinho para nós, né, os telespectadores do Jornal Correio do Norte, como é que tem sido esses desafios. Então, eu sou neurocirurgião por formação. O neurocirurgião, ele faz 6 anos de medicina, ele se forma médico. Em seguida, ele faz uma especialização, que é a que a gente chama de residência, na especialidade que ele mais se identificou. A neurocirurgia é necessário mais 5 anos de estudo durante a residência para daí se formar neurocirurgião. A área de atuação do neurocirurgião abrange basicamente cabeça e coluna. Então, praticamente todas as doenças que acometem cabeça e coluna, o neurocirurgião acaba atuando. Após a minha formação da neurocirurgia em Curitiba, eu trabalhei durante 6 anos em Curitiba, em diversos hospitais, e aí em seguida eu vim montar o serviço de neurocirurgia aqui em Canoinhas. E está completando agora em janeiro 10 anos que a gente já está trabalhando aqui e fazemos as diversas cirurgias aí de cabeça, coluna, né? Cirurgias de tumores cerebrais, de aneurismas, de hidrocefalia, de malformações e cirurgias de coluna como hérnias de disco, tumores de coluna também. Então, de tudo um pouco a gente acaba fazendo nessa área. E no caso desta cirurgia específica, qual foi o diagnóstico da paciente que levou à necessidade da realização? Então, essa paciente ela fez uma ressonância de crânio que mostrou uma lesão sugestiva de um tumor cerebral. Os tumores cerebrais, eles são basicamente divididos em alto grau e baixo grau. As lesões de alto grau, que são os tumores mais malignos, durante a cirurgia, o tumor ele é bem diferente do cérebro. É fácil a gente diferenciar o que é tumor e o que é cérebro. No caso dessa paciente, que era um glioma, um tumor de baixo grau, esse tumor, na hora que a gente está operando, ele é muito parecido com o tecido cerebral normal. Então, muitas vezes é difícil eu diferenciar o quanto que eu já tirei de tumor, se eu já tirei tudo, se falta tirar tumor ou se já foi ressecado tudo. Então, esses tumores de baixo grau, como é o caso dessa paciente, por exemplo, eu estou ressecando o tumor, estou tirando o tumor, de repente já tirei todo o tumor, só que como é tudo muito igual, a imagem é muito igual, eu posso estar tirando o cérebro bom achando que é tumor. E aí eu vou aumentar a quantidade de sequelas no paciente. Já o outro lado, eu estou começando a tirar tumor e eu, com medo de deixar sequelas num paciente, achando que o tumor já acabou, sem querer tirar cérebro bom, eu acabo deixando tumor para trás. E aí a evolução desse paciente vai ser pior, né? Então, essa é a importância desse equipamento que a gente trouxe aqui para o hospital, que é um equipamento alugado. Para algumas cirurgias a gente consegue alugar e o pessoal das empresas trazem esses equipamentos. Para essa cirurgia, durante a retirada, que a gente chama de ressecção do tumor, o equipamento ele me mostra exatamente aonde que eu estou, se tem mais tumor ou se já acabou, se eu já estou no meio do cérebro ou não. Ele consegue delimitar exatamente aonde que está a lesão. Com isso, eu não deixo de tirar tumor, eu não deixo o tumor para trás e eu também não tiro o cérebro bom. Eu consigo delimitar e só tirar realmente aquilo que não pode ficar ali dentro, só aquilo que é tumor mesmo. Ele funciona, esse equipamento chamado de neuronavegador, ele funciona como se fosse um GPS no cérebro, né? Então ele te dá em tempo real a localização. Como é que ele funciona? Esse neuronavegador, antigamente, era um equipamento bem grande que utilizavam câmeras e um infravermelho, que daí ele tinha que focalizar aí o rosto do paciente e a área que estava sendo operada, tá? Mas era um equipamento muito grande e às vezes tinha uma certa dificuldade técnica dele funcionar muito bem. Hoje em dia existe a segunda geração do neuronavegador que utiliza eletromagnetismo.
que esse foi utilizado pela primeira vez em Santa Catarina. Em nenhum outro hospital em Santa Catarina havia sido utilizado. E no Brasil foi o terceiro caso que foi utilizado. Então, eles simplificaram toda aquela aparelhagem grande que se precisava antigamente, até então, por uma caixinha metálica que fica embaixo da mesa do paciente na sala durante a cirurgia. Então, facilita demais o uso desse equipamento. Esse equipamento utiliza uma ponteira metálica, tá? E essa ponteira metálica é identificada por essa caixinha que fica embaixo da mesa do paciente. E em tempo real, conforme eu mexo essa caneta, como se fosse essa ponteira metálica, como se fosse uma caneta, ele me mostra na tela do computador aonde que eu estou no cérebro. Então ele fica se movimentando. Enquanto eu movimento aqui, ele movimenta lá. Então eu sei exatamente aonde que eu estou no cérebro. E em relação à recuperação, como é que ocorreu o procedimento na paciente e como é que foi a recuperação dela após a cirurgia? Então, um detalhe interessante é o seguinte, que normalmente uma cirurgia dessa, eu teria que fazer uma craniotomia, que é a retirada do osso, bem grande, para eu poder me localizar, para eu saber onde é que eu estou. Então, eu preciso ter algumas estruturas anatômicas para eu saber onde é que eu estou, né? Então, acaba sendo uma cirurgia muito maior, tá? Com o uso do neuronavegador, eu abro bem menor a cirurgia, tá? Então, facilita muito mais a recuperação do paciente, porque é menos sangue que perde, é menos cicatriz que fica, então tudo fica mais fácil. Eu faço uma cirurgia muito menor. Por quê? Porque eu não preciso de referências anatômicas. A ponteira metálica vai me dar a referência. Então, a recuperação do paciente acaba sendo muito mais rápida. Essa paciente, por exemplo, ela ficou 48 horas depois da cirurgia internada e foi para casa. Nós operamos ela numa quinta-feira, no sábado ela estava tomando café da manhã em casa. Um detalhe bastante importante que é o que mais deve ficar dessa situação toda é os sintomas que essa paciente apresentava que levou ela a procurar uma ajuda médica, tá? Então, ela chegou no consultório aqui se queixando de 15 dias de dor de cabeça, tá? Não era uma dor de cabeça forte, era uma dor de cabeça de leve a moderada intensidade, sem nenhum outro sintoma associado, sem crise convulsiva, sem náusea, sem vômito, sem desmaio, sem perda de força, sem paralisia facial, não tinha mais nada, só dor de cabeça, 15 dias de evolução. Ela resolveu vir até o médico para investigar, porque ela não costumava ter dor de cabeça, né? E nós fizemos a ressonância e a ressonância mostrou essa lesão, né? O que fica de dica, então, é que toda dor de cabeça que o paciente não costuma ter dor de cabeça e começa a apresentar dor de cabeça, tem que ser investigado. Ou, por exemplo, o paciente que costuma ter um certo tipo de dor de cabeça, sempre com a mesma característica, no mesmo período do dia, na mesma intensidade, com os mesmos sintomas associados, e de repente altera o tipo de dor de cabeça, também é motivo para ser investigado, né? Então, o cérebro é muito delicado, tem que dar uma atenção muito, muito especial, tem que ser muito valorizado qualquer sintoma neurológico, porque, por exemplo, nessa paciente, se ela viesse a descobrir esse tumor daqui a um ano, a recuperação dela ia ser diferente, a cirurgia dela ia ser bem mais complicada, a quantidade de sequelas, provavelmente ela ia ter bastante sequelas, e o tempo de sobrevida dela ia ser muito menor, né? Então ela descobriu uma lesão grave, né? Mas muito no começo. Então isso levou a gente conseguir ressecar grande parte desse tumor, provavelmente em torno de 100%, porque essas lesões nunca saem 100%, sempre fica um pouquinho. E a paciente saiu totalmente sem sequelas. Em questão de uns 10 minutos após desligar a anestesia, ela estava acordada, conversando, mexendo os braços, as pernas, sem sequela nenhuma. Então, a recuperação é fantástica. Muito importante, né? Então, fica aí o alerta também, o doutor Andrei deixando para as questões voltadas aos sintomas. Doutor, então, para finalizar, a gente gostaria de saber como foi protagonizar
essa cirurgia inédita aqui, juntamente com a equipe aqui no Hospital Santa Cruz, em Canoinhas? É uma satisfação muito grande, né? Então, a gente que lida com vida, com saúde, a gente fica muito feliz quando a gente pode fazer diferença na vida de uma pessoa. Então, essa é uma satisfação inerente à grande maioria dos médicos, e para mim não é diferente. Então, o fato de eu ter podido beneficiar essa paciente, dela poder ressecar um tumor cerebral, sair sem sequelas e ser uma cirurgia inédita, é uma satisfação muito grande. Para ver que, apesar de a gente estar numa cidade pequena, nem sempre o melhor tratamento está nas cidades grandes, né? Então, com a estrutura que nós temos aqui hoje em Canoinhas, é possível sim a gente oferecer para os pacientes uma cirurgia, um tratamento que vai ter em qualquer grande hospital do mundo inteiro. Onde você for, é a mesma coisa do que a gente está fazendo aqui. Então, é uma alegria, uma satisfação muito grande fazer parte dessa história do hospital. Isso aí, pessoal. Então, o Dr. Andrei, com exclusividade aqui no Jornal Correio do Norte, na GNTV, comentando sobre a cirurgia inédita que ocorreu aqui no nosso estado. Acima de tudo, nós nos sentimos gratificados, né, por termos um profissional de excelência e por essa vida também aí com o diagnóstico precoce que foi salva, né, com essa tecnologia aí que o doutor apresentou para nós, né? Muito agradecida e obrigado, doutor. Eu que agradeço. E um último detalhe que eu queria deixar para os telespectadores é que a gente costuma fazer normalmente check-ups de sangue e no cardiologista para ver como é que está o coração. Mas normalmente as pessoas não fazem um check-up cerebral. E o cérebro é um dos órgãos também, como o coração, vitais. Então, uma outra dica que eu deixo é: faça um check-up cerebral também, tá? Não custa, porque o fato de você fazer o diagnóstico precoce das doenças, sempre o resultado do tratamento vai ser melhor lá na frente. Então, sempre que possível, faça um check-up do cérebro, além dos exames de sangue e de coração, que é feito de rotina já. Isso aí, gente. Fica a dica então para vocês.